Rolou uma ironia, uma provocação, um princípio de treta no depoimento do presidente do São Paulo, Júlio Casares, na CPI que apura o escândalo de manipulação no futebol brasileiro. Eu vou te mostrar tudo isso nesse vídeo, então espera a vinheta e vem comigo. Fala meu povo, Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal, torcendo que esteja tudo bem com você, com sua família. Todo mundo sabe o drama que o Rio Grande do Sul ainda enfrenta e por isso tá aqui do meu lado o QR Code para você fazer a sua doação, ajude a quem precisa, tem muita gente que vai precisar por muito tempo ainda. Esse vídeo é sobre o depoimento do presidente do São Paulo, Júlio Casares, hoje a CPI que apura o escândalo de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Rolou provocação, rolou um princípio de treta, rolou uma ironia e eu vou te trazer todos os detalhes a partir de agora. Então me deixa o teu like, que é muito importante para nós, ativa o sininho de notificações, te inscreve aqui no canal se puderes e agora bora falar sobre isso. Porque como eu já te contei aqui no canal, o John Textor, presidente do Botafogo, depôs na CPI que apura o escândalo de manipulação, de suposta manipulação de resultados no futebol brasileiro, falando que entre as partidas que estariam sujas por corpo mole dos jogadores, falando no popular, no bom e velho português, estaria o jogo em que o Palmeiras fez 5-0 no São Paulo. Por isso, o Júlio Casares, presidente do São Paulo, como também a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, foram chamados para depor na CPI, para esclarecer o comportamento dos jogadores que são alvos de investigação nesse momento. Afinal, um jogo com rivalidade acabou 5-0. Isso foi o que o Casares foi explicar hoje lá na CPI. Rolou ironia, rolou provocação, rolou muita coisa lá em Brasília. Porque o Textor, em seu argumento que sugere a manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro do ano passado, utilizou como prova, ou supostamente uma prova, porque a CPI não trata como prova, um relatório feito pela empresa Good Game, que usa inteligência artificial para medir os comportamentos dos jogadores. Isso foi alvo de questionamento do presidente do São Paulo hoje na CPI, pelo relator, o Romário, e pelo presidente da comissão, o senador Jorge Cajuru. Na transmissão da live da TV Senado teve mais de 3 horas, foi muita coisa, muito bate-papo que rolou. Mas o mais importante foi a ironia, a provocação, a cutucada. O presidente do São Paulo explicou que na goleada sofrida contra o Palmeiras, o São Paulo vinha após a conquista da Copa do Brasil. Então estava naquela ressaca de título, todo mundo tinha comemorado pra caramba, um título inédito. Daí os jogadores não estavam ali muito afim de jogo, enquanto o Palmeiras estava com a faca nos dentes, estava louco para jogar. Fez 3-0, São Paulo teve um jogador expulso e depois aconteceu o que aconteceu, a goleada a favor do Palmeiras. O presidente do São Paulo ainda brincou falando o seguinte, ó: quero ver se na partida contra o Botafogo, contra o Palmeiras, em que o Botafogo foi goleado, se o relatório apontou algum tipo de irregularidade também. Porque afinal, esse jogo teria muito mais motivos de suposto corpo mole do que o próprio jogo do São Paulo. Olha aí o que falou Casares. Poxa vida, o Textor, que é uma pessoa que eu conheci no primeiro momento, sempre tive um respeito muito grande, achei uma esperança, e acho ainda uma esperança importante para o futebol brasileiro, um investidor do tamanho dele. Mas eu não sei se esse mesmo estudo dessa plataforma foi feito quando ele tomou uma virada histórica do Palmeiras, ganhando de 4-1, não lembro, perdeu o pênalti. É muitas vezes irresponsável, sempre... Esse jogo entre Botafogo e Palmeiras, citado por eles fatalmente, se não fosse o Botafogo denunciante, teria muito mais motivos para gerar desconfiança. Porque olha só, o Botafogo abriu 3-0 no primeiro tempo, tá? 3-0. Depois teve um jogador expulso no segundo tempo, quando estava 3-1. Teve um pênalti a seu favor para fazer o 4-1. O Tiquinho Soares errou o pênalti. E no final do jogo,
o Botafogo tomou o 4-3 do Palmeiras já ali nos instantes finais e foi derrotado. A ironia, a provocação do Casares é exatamente essa. Será que nesse jogo aí não teve nenhuma desconfiança? Será que os jogadores do Botafogo também não fizeram um corpo mole? Foi a cutucada, a alfinetada, a pimentinha colocada pelo presidente do São Paulo no depoimento dele à CPI. Além disso, ele afirmou que se algum jogador do São Paulo, comprovadamente pela CPI, teve alguma conduta equivocada, ele se dispôs a punir o jogador. Se alguém agiu errado no São Paulo, o Casares diz que vai ser punido, mas que é muito difícil conseguir medir o comportamento de um atleta, menos ainda com inteligência artificial. Se o jogador erra, segundo o Casares, 80% dos passes, não quer dizer que ele está fazendo corpo mole, ele pode estar só numa tarde ruim. Se ele erra um gol cara a cara com o goleiro, ele pode simplesmente ter tentado e não conseguido. Esse foi o argumento do Casares na CPI em seu depoimento. A CPI segue a sua investigação. Vai ouvir a Leila Pereira como tantos outros personagens, porque o Textor também denunciou árbitros, denunciou a Daiane Muniz, denunciou Rafael Klaus, denunciou supostas manipulações em vídeos do VAR. Tem muita coisa para a CPI ver ainda. Então as investigações seguem acontecendo lá em Brasília e vão se alongar por bastante tempo. Depois desse tipo de denúncia, o Textor virou ídolo e escora para todo tipo de reclamação. Muita gente acha que ele tem razão. Outras pessoas, como o Casares, ironizam, brincam, cutucam, alfinetam e até ridicularizam, de certa forma, as colocações do norte-americano presidente do Botafogo, dono da SAF do Botafogo, né? Me diz aí a tua opinião. Vai lá nos comentários e escreve se você acha que o Textor tem razão, sim ou não. Muito obrigado por você chegar até aqui. Clica no vídeo que apareceu na tua tela. Daqui a pouco eu tô de volta com mais conteúdo para você. Tchau!